letreiro de Hollywood pegando fogo, aquele vídeo não é real. Essa foi uma semana histórica e inesquecível aqui na cidade de Los Angeles, mas não por motivos positivos. A gente enfrentou o pior incêndio da história da cidade e provavelmente já o pior da história do estado. A cidade de Los Angeles, essa região aqui da Califórnia, já sofre muito com incêndios florestais, porque é uma região com muitas montanhas, com muita vegetação, porém é uma região também muito seca. E quando venta muito, essa é uma combinação muito propícia para dar início a incêndios florestais. Eu não quero entrar muito no contexto do que eu tô fazendo em Los Angeles, porque eu sei que muitos de vocês me conhecem aqui do canal quando eu morava no Havaí ou quando eu morava no Colorado, mas sim, eu me mudei para Los Angeles, tenho muita história para contar sobre isso, ainda tenho vídeo sobre o Colorado para postar aqui no canal, mas esse não é o momento de falar sobre a minha vida, sobre o que tem acontecido comigo nesses últimos meses. Eu queria mesmo era dar um update para vocês da situação em Los Angeles, como foi a minha experiência e como tá sendo estar aqui na cidade enquanto a gente tá passando por uma situação tão catastrófica quanto essa. Primeiro eu queria dizer que eu tô bem, eu não fui impactada diretamente pelos incêndios, mas todo mundo na cidade de Los Angeles, no condado de Los Angeles, foi pelo menos indiretamente impactado. A qualidade do ar tá péssima por causa da fumaça, várias rodovias, ruas, avenidas foram fechadas para que as autoridades possam chegar mais rápido, né, até as áreas impactadas e oferecer o suporte necessário. Quem podia trabalhar de casa ficou em casa, várias linhas de metrô, de ônibus, de transporte público em geral também foram afetadas, mas com certeza os mais impactados foram as mais de 150 mil pessoas que tiveram que sair de casa, que tiveram que ser evacuadas, e dessas pessoas muitas perderam absolutamente tudo. Muitas casas foram completamente destruídas. É importante dizer que os principais bairros que foram impactados por esses incêndios são bairros muito ricos, muito valorizados aqui de Los Angeles, muitas celebridades, pessoas famosas, pessoas influentes, conhecidas, perderam tudo, né, material. A Miley Cyrus perdeu, acho que a segunda casa dela, porque ela já tinha passado por uma situação parecida com essa em Malibu, e Malibu novamente foi afetada. Palisades, que é uma área linda aqui de Los Angeles, quase toda dizimada, não só casas, mas comércio, escolas, igrejas, tudo pegou fogo. Mas tinha muita gente normal, como eu e você, que morava ali, gente que às vezes herdou alguma propriedade de família, ou que morava de aluguel, ou que morava em apartamentos que não eram tão luxuosos assim. Mas independente de condição financeira, a gente sabe que perder uma casa é muito traumatizante. São memórias, né? São lembranças, são os seus bens pessoais, documentos, fotos, arquivos, tudo que é mais importante pra você. E eu tô falando sobre isso porque a gente sabe que Los Angeles é uma cidade muito grande e é uma cidade que tem sim muitos bairros mais periféricos, de pessoas muito humildes, de população mais pobre. E eu queria contextualizar que os principais bairros, áreas afetadas por esses incêndios são os bairros ricos. Agora a gente já tá numa situação um pouco mais controlada e muitas pessoas puderam voltar para casa para realmente ter uma noção do tamanho desse prejuízo. As autoridades ainda estão tentando entender o que aconteceu, quais foram as causas desses incêndios, porque realmente foram vários focos diferentes que apareceram numa questão assim de 2, 3 dias, mas a gente realmente teve uma ventania muito forte que eu nunca tinha visto antes aqui em Los Angeles, e os ventos fortes com as condições de vegetação muito seca, realmente são propícias para que comecem esses incêndios do nada. Porém, existem denúncias e existem investigações de possíveis pessoas envolvidas em tentar começar aí focos de incêndios diferentes. Eu acho que se a gente descobrir que esses incêndios foram causados por ações criminosas de pessoas, seria ainda mais triste, sinceramente, saber que tem pessoas por trás de toda essa tragédia, né, de famílias perdendo tudo que tem e uma cidade toda passando por um caos desse durante uma semana quase completa. Mas independente disso, a gente já sabe que o estado da Califórnia vai continuar sofrendo com o clima seco, a vegetação seca, a falta de água. A gente descobriu que tem hidrantes na rua que nem água não tem, que os bombeiros não tinham acesso à água para apagar o fogo. E esse é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga aqui na Califórnia, porque envolve política, envolve infraestrutura, envolve as autoridades, envolve a preparação da cidade para lidar com questões como essa, não só de incêndios florestais, mas aqui na Califórnia a gente tem terremoto também. E assim,
Qualquer lugar que você vai dos Estados Unidos, você tem que escolher as suas batalhas. Quando não é incêndio, é terremoto, é furacão, é tornado, é enchente, é nevasca. Cada canto dos Estados Unidos parece que tem prós e contras muito específicos, né? Eu já morei no Havaí, eu já fiz um vídeo sobre prós e contras de morar no Havaí e já comentei um pouco sobre desastres naturais que acontecem por lá também. E o Havaí é uma ilha no meio do Oceano Pacífico, então assim, realmente cada cantinho desse país parece que você tem que escolher suas batalhas. Mas é interessante porque um dos motivos que me fez querer gravar esse vídeo é porque eu tive uma conversa muito específica com pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. Porque muita gente estava perguntando: por que que as casas nos Estados Unidos são feitas de madeira, sendo que madeira queima muito mais rápido e, em caso de incêndio, acaba lastrando muito mais e muito mais rápido do que se as casas fossem de concreto, de tijolo, como é no Brasil? E realmente isso é fato. Os incêndios aqui, quando chegam nas cidades, eles se alastram muito rápido porque a maioria das estruturas são feitas de madeira e a madeira queima muito rápido e muito fácil. E é interessante saber que até as mansões gigantescas dos ricos e famosos, que são super modernas, elas também são construídas de madeira. E isso é padrão aqui nos Estados Unidos. Primeiro porque é mais eficiente, é mais rápido. Quem já acompanhou o processo de construção de casas aqui nos Estados Unidos, às vezes até pela TV, né, tem muitos programas de construção ou renovação de casas, já percebeu que aqui eles fazem obras muito, muito rápido, porque o material principal é a madeira e você consegue trabalhar com ela muito mais rápido. Tem muitos outros fatores que também são importantes. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem muita madeira, então assim, tem matéria-prima, eles importam madeira também, mas aqui também tem bastante madeira. Tem também o fato de que quando a casa é feita de madeira, ela acaba tendo uma temperatura mais quentinha, né? No Brasil, que é um país que faz calor, a gente gosta de ter uma casa fresquinha. E o concreto, o tijolo, né, mantém a casa mais gelada. Aqui nos Estados Unidos, mesmo na Califórnia, que é um estado que não é tão frio assim, mas que no inverno faz frio, mas no geral, no resto do país, tem lugares que neva, tem lugares que faz temperatura abaixo de zero por muitos meses seguidos. Então, fazer casa de madeira acaba facilitando na hora do controle de temperatura. Eu já ouvi dizer também que os americanos preferem construções de madeira porque, como muitas regiões do país têm perigo de terremoto, ou de furacão, ou de tornado, a estrutura de madeira ela é mais flexível caso alguma coisa aconteça e caso a casa ou o lugar venha a desabar, é menos perigoso para quem tá dentro e até na hora de resgatar é mais fácil você resgatar pessoas de escombros de madeira do que escombros de concreto, de tijolo, que é muito mais pesado. Mas enfim, toda essa conversa de casa de madeira também tem a ver com contextualizar a minha situação aqui durante esse período de incêndios em Los Angeles. A cidade de Los Angeles é uma das maiores cidades do mundo. Então, quando você vê no noticiário que Los Angeles está pegando fogo porque tem incêndio em Los Angeles, gente, é uma cidade gigantesca. Não quer dizer que a cidade toda tá pegando fogo. Para isso acontecer, teria que ser um cenário de fim de mundo, de guerra, né, de apocalipse, que não é o caso. Então, assim, algumas partes da cidade sofreram diretamente com esses incêndios, principalmente as partes que estão mais próximas das montanhas. Então, se você quiser pegar um mapa de Los Angeles, você pode ver quais são as áreas que estão ali na beira das montanhas, e são áreas muito valorizadas, porque tem uma vista muito bonita, né, da cidade ou do mar, porque a qualidade do ar às vezes é melhor, porque você está perto da vegetação, você tem uma qualidade de vida legal, porque você está perto de parques, você tem uma vista muito bonita, você pode fazer uma trilha quando você quiser e etc. Também porque essas casas que ficam mais perto das montanhas têm um pouquinho mais de privacidade, são ruas menores, você não tem grandes avenidas, o transporte público não sobe, né, nessas ruazinhas. Então, como esses incêndios tendem a começar nessas regiões de muita vegetação nas montanhas, eles acabam se alastrando pelas casas que tem ali naquela região, que muitas casas são construídas de madeira, porém, até chegar na cidade inteira de Los Angeles, que é gigantesca,
teria que ser algo realmente sem precedentes. Eu, por exemplo, tô numa área mais central da cidade e a maioria das pessoas em Los Angeles vive em áreas mais densas, né, mais urbanas, que não estão coladinhas ali nas montanhas. E aqui, esse tipo de fogo que se alastra rápido seria mais difícil de acontecer, até porque aqui o estilo de construção também já muda. Eu moro num prédio que é bem alto, que é feito de concreto, tem muito metal, e muitas construções aqui são feitas de tijolo, de concreto, de pedra, de vidro, enfim, cidade grande que a gente está acostumada. E nessas partes da cidade, que inclusive tem menos vegetação, a gente tem as palmeiras que são icônicas de Los Angeles, algumas árvores, mas a gente não tem na área central da cidade montanhas e parques. Então, chegando nessa parte aqui mais urbana de Los Angeles, seria mais difícil um incêndio se alastrar com tanta rapidez quanto acontece nessas partes que estão mais próximas das montanhas, que é o combustível do incêndio, né? O incêndio se alastra e ele cresce porque tem muita madeira, porque tem muita vegetação, porque as montanhas estão muito secas no momento, então ele vai realmente se alastrando e pegando tudo que tem pela frente. Agora, outro motivo importante de eu estar fazendo esse vídeo aqui hoje é compartilhar o que a gente pode aprender com esse tipo de situação. Primeiro que assim, no caso de pessoas que podem escolher aonde elas vão morar, eu acho muito importante você fazer uma lista de prós e contras que você está confortável em aceitar para essa decisão. Por exemplo, aqui em Los Angeles, eu sempre soube que existe a possibilidade de terremoto. Eu sempre soube que existe a possibilidade de incêndios como esse que aconteceu agora essa última semana, porque são coisas que já aconteceram no passado e o mundo do jeito que tá, né, com as mudanças climáticas e tudo se intensificando cada vez mais, a tendência é que essas coisas piorem. Mas aí eu tô me mudando pra cá porque eu sou louca? Não, né? É que todos os lugares aqui dos Estados Unidos você vai ter que exercer esse discernimento do que você aceita e do que você não aceita. Por exemplo, se eu fosse morar na Flórida ou se eu fosse morar no Texas, eu teria que estar confortável ou pelo menos aceitar o fato de que furacões e tempestades e enchentes e umidade extrema e insetos e animais muito doidos e várias outras coisas iriam fazer parte da minha realidade que não fazem parte aqui. No Colorado, por exemplo, não para pesar ainda mais o clima desse vídeo, mas além de incêndios florestais serem um problema, o clima seco ser um problema, por exemplo, é um dos estados que mais tem caso de tiroteio em massa. Colorado é um estado conhecido por ter muita gente maluca que chega nos lugares e quer atirar em todo mundo, quer causar alguma tragédia, tirando a vida de muitas pessoas. E eu também acho que a tendência desse tipo de coisa é cada vez piorar. Então, assim, literalmente, todos os lugares que você decidir morar, você vai ter que fazer essa conta aí do que você tá confortável em aceitar e o que você não tá confortável em aceitar. Até se você estiver na costa leste dos Estados Unidos, se você estiver em Nova York, por exemplo, eu sempre fico pensando... Nova York já sofreu um atentado terrorista, né? Nova York tem um inverno super longo. Nova York tem uma população extremamente densa. Se alguma coisa acontecer, é difícil você sair dali e ir para outros lugares. E existem alguns lugares aqui nos Estados Unidos que talvez tenham menos riscos, assim, de tragédias naturais, mas você tá no meio do nada. E você tem menos oportunidades de fazer algumas coisas, viver algumas experiências, ter acesso, né, a algumas possibilidades. Então, tudo isso é matemática para você fazer na hora de decidir para onde você quer ir. E mesmo você tendo que viver com essas escolhas do que pode ser perigoso, o que pode não ser perigoso, você pode ter algum tipo de estratégia também. Por exemplo, quando eu me mudei para Los Angeles, eu sempre soube que eu não queria morar no pé de morro nenhum, porque eu sei que é ali que é o perigo. Então, assim, estou morando numa cidade que tem muito risco de fogo? Estou.
Porém, eu estou numa parte específica da cidade onde seria um pouco mais difícil, apesar da gente não ter controle de nada nessa vida, né? Mas seria um pouco mais difícil que isso acontecesse. É a mesma coisa com terremoto. Existe chance de ter terremoto aqui em Los Angeles, mas eu também escolhi estar numa área muito específica, num prédio muito específico, com um tipo de construção muito específica, que eu acho que talvez eu tenha a probabilidade de estar um pouquinho mais segura, ao invés de eu estar em outro tipo de região, num outro tipo de construção. Agora, uma das principais lições que eu aprendi nisso tudo foi a importância da gente se manter informado. E assim, parece besteira, né? Que a gente tá em 2025, a gente tá na era da informação, a gente tá o tempo todo com o nosso celular na mão, não tem como a gente não saber das coisas, mas a verdade é que tem como sim, porque a gente tá tão... A gente vive numa bolha tão grande, né, de consumir conteúdo só do que a gente gosta, dos nossos amigos, da nossa família, e principalmente pra gente que é imigrante ou chegou numa cidade nova, e até nas nossas redes sociais a maioria das pessoas estão em outros lugares, então a gente está sendo bombardeado o tempo todo por informação, mas não necessariamente informação sobre aonde a gente tá. E no meu caso, olha a ironia, né, e eu que sou jornalista, mas no meu caso, como eu me mudei recentemente para Los Angeles, eu ainda não fico muito por dentro do que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, na terça-feira, eu percebi que estava ventando muito, mas estava ventando demais. Fechei as minhas janelas, tava assistindo uns vídeos no YouTube, tomei banho, lavei louça e fui dormir. E no dia seguinte, eu acordei, me arrumei, fui sair de casa para pegar o metrô, porque eu ia para um lugar de metrô, e fiquei sabendo que tinha tido, eu nem me lembro agora exatamente como, não sei se foi por WhatsApp, algum grupo de WhatsApp, alguém mandou alguma coisa, fiquei sabendo que tinha tido um incêndio, e aí saí na rua e percebi que o céu realmente estava muito escuro. Já era 7h30 da manhã, mas parecia que o sol estava nascendo ainda. Pois eu saí, continuei andando, fui para a estação de metrô, cheguei lá, a estação de metrô estava fechada, sirenes tocando, parecia que estava assim acabando o mundo e eu sem informação. Eu sabia que tinha tido um incêndio, mas não sabia. Eu tava meio perdida, era 7h30 da manhã, tinha acabado de acordar. Então qual que é a moral disso tudo? Faltou informação pra mim. Eu vivo no meu mundo, eu vivo na minha bolha. E como eu sou nova em Los Angeles ainda, eu não tenho o hábito de consumir notícias sobre Los Angeles. Muitas das pessoas que eu sigo e acompanho nas redes sociais não estão aqui. E eu não seguia nada, em nenhum perfil nas redes sociais. Eu não tinha nada salvo no meu celular de portais de notícias de Los Angeles, de autoridades, sei lá, os bombeiros, a polícia, a prefeitura de Los Angeles. Eu não tinha nada. E eu me botei numa posição de perigo, porque imagina, se fosse um apocalipse realmente acontecendo, tava eu na rua andando pro metrô, quando eu deveria estar em casa. Mais tarde naquele dia, mais pro final da manhã, aí sim a gente começou a receber alertas no nosso celular por mensagem de texto da cidade de Los Angeles, porque esse sistema de mensagem de texto funciona muito bem nos Estados Unidos, mas até o momento era quem estava nas áreas que precisavam ser evacuadas que estava recebendo. E aí a partir de um momento eles começaram a mandar para mais pessoas para que todo mundo soubesse o que está acontecendo. Então assim, pode parecer besteira, mas fica aqui essa dica. Informe-se, saiba aonde buscar informação sobre as coisas que estão acontecendo na sua cidade, porque emergência é algo que realmente a gente não sabe quando que vai acontecer, né? Um acidente. Então, no dia a dia, a gente não fica pensando nisso, mas é exatamente esse tipo de situação. Você acorda um dia e tudo mudou. Tudo tá diferente, algo terrível aconteceu durante a noite, você estava dormindo, você não ficou sabendo, e aí, como que você se informa? Eu, por exemplo, o que eu deveria ter feito? Começou a ventar muito, numa forma anormal, em vez de só fechar as minhas janelas,
peraí, talvez ligar a televisão, não ficar só assistindo o YouTube, mas assistir as notícias também, procurar às vezes no Twitter ou entrar num portal de notícias aqui de Los Angeles e saber, e aí, essa ventania toda é normal? O que tá acontecendo? Tem alguma consequência disso tudo? Se eu tivesse feito isso, eu teria me informado melhor de que por causa dessa ventania começaram alguns incêndios que se alastraram muito rápido e uma parte grande da cidade estava sendo devastada e pessoas, enfim, tudo isso que aconteceu, né? E a situação foi tão estressante que no dia seguinte começou mais um incêndio em uma outra parte diferente da cidade, que era ali em Hollywood, que já é mais perto de onde eu moro, e naquele dia eu comecei a considerar, meu Deus, será que eu vou precisar também evacuar o meu apartamento? E comecei a fazer uma malinha. E aí fica mais uma dica para você, em qualquer situação, por qualquer motivo de emergência, ter as suas coisas organizadas, saber em caso de emergência o que é prioridade para você levar e saber onde aquilo tá, saber aonde você vai botar e conseguir sair rápido de onde você estiver, caso seja necessário. E como considerações finais de outro alerta importante que eu queria deixar aqui para vocês, é pra gente aprender a filtrar também nessas horas de desespero, de emergência, filtrar o tipo de informação que a gente está recebendo, que a gente está consumindo, porque infelizmente a gente vive nessa era da internet onde qualquer oportunidade de você espalhar notícia falsa, as pessoas vão se aproveitar, e não foi diferente com essa situação aqui dos incêndios de Los Angeles. Olha o tanto de imagem, vídeo, notícia que era falsa. Gente, o letreiro de Hollywood pegando fogo, aquele vídeo não é real. Aquele vídeo é inteligência artificial, ou sei lá, uma montagem, não sei o que é aquilo. Mas muitos vídeos que a gente viu eram mentira. Muitos vídeos eram de incêndios em outros lugares, em outras épocas, que estavam sendo reutilizados para ilustrar o que estava acontecendo aqui em Los Angeles, e era de outra situação. Então, até isso, a gente tem que aprender a lidar numa situação de estresse, porque também tem o outro lado disso tudo, né? Por exemplo, hoje as coisas já estão mais controladas. Porém, muita gente ainda quer surfar na onda do engajamento do que está acontecendo em Los Angeles e querer aumentar o estresse ou a urgência do que está acontecendo. Essa está sendo a minha experiência aqui em Los Angeles até o momento, e é uma situação que está sendo diferente para todo mundo, porque depende muito de onde você mora, de como isso te afetou. Tem gente que, no meu caso, por exemplo, a gente ficou em alerta esse tempo todo, mas não precisou sair de casa. Teve gente que foi obrigado a sair de casa porque as autoridades estavam mandando sair de casa, e teve gente que infelizmente perdeu tudo porque o fogo realmente passou e se alastrou muito rápido. Então existem experiências diferentes, pessoas que foram afetadas de formas diferentes. O importante é a gente respeitar que é um momento muito difícil para a cidade de Los Angeles, principalmente para as pessoas que foram diretamente impactadas. Eu vou continuar compartilhando informações aqui com vocês, mas eu espero de verdade que o pior já tenha passado.